esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Algum dia depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados, e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, sentar um pouquinho. Retomando aqui as nossas missas. Evangelho de Marcos 2, 1 a 12. É um dos evangelhos mais importantes. Coloca as coisas assim no seu devido lugar, explica muita coisa. Vai explicar que a cura mais importante é o perdão dos pecados, é a confissão, o perdão dos pecados, né? Depois, a igreja introduziu o sacramento da confissão. Mas Jesus vai colocar aqui o primado do perdão dos pecados. O perdão dos pecados é o mais importante, é a missão dele. O que nosso Senhor veio fazer? Perdoar os pecados. De quem? Todo mundo. Ele vai curar o paralítico para dizer que ele tem poder e autoridade de perdoar os pecados. É esse o sentido do Evangelho. Algum dia depois de quê? Das curas que ele estava fazendo no Evangelho de Marcos. Aqui é o início do Evangelho de Marcos. Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade de Pedro. Ele morava com Pedro. Jesus não tinha casa não. Aí a gente pensa: eu sou pobre, eu só tenho uma casinha. Pois Jesus era mais pobre ainda, que ele não tinha casa, né? Vivia na casa dos outros, né? Cafarnaum é uma cidade vizinha ao mar. Na verdade é um lago. Chamavam de mar porque era muito grande. Lago de Genezaré, o da Galileia. Reuniram-se ali tantas pessoas, onde nosso Senhor estava tinha muita gente. O que eles queriam? Ver Jesus curar. Ver Jesus tirar o demônio. Queria escutar nosso Senhor, escutar nosso Senhor ensinar. Jesus no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, ele ensina, cura, tira o demônio e perdoa pecado. Em João também, embora João seja um pouco diferente. E não tinha lugar na casa, nem mesmo diante da porta, na casa de Pedro. Tinha lugar não, porque tinha muita gente, né? O pessoal não deixava nosso Senhor em paz, né? E Jesus anunciava-lhes a palavra, começou a ensinar. Ensinava em parábola, que é uma história com um sentido religioso. Aí ele ensinando, trazem um paralítico, um coxo,
carregado por 4 homens. Devia ser bem gordinho esse coxo, né? Para carregar 4 homens para levar. Como é que ele levava? Tinha cadeira de roda? Não, era numa cama, numa maca. Fala cama, mas era uma maca. Um pano, 2 pedaços de pau assim do lado do outro, botava o paralítico ali e carregava. Como tinha muita gente na casa, eles não conseguiram chegar até Jesus. O que é que eles fizeram? Foram por fora da casa. Na parte externa da casa tinha uma escada, eles subiram a escada até o teto. No teto tinha uma abertura circular grande para entrar o que? Sol ou chuva, luz e água, né? E pela abertura descer o paralítico, né? Bem do lugar onde Jesus estava. Descer a cama com o paralítico deitado. Aí Jesus viu, certamente, né? Botaram o homem bem assim na frente dele. Jesus sabia que o homem estava paralítico. Ele sabia que eles queriam que Jesus curasse. Mas Jesus não curou. Na hora ele não curou não, ele disse assim: filho, teus pecados estão perdoados. Eles não estavam pedindo para Jesus perdoar os pecados. Eles queriam que Jesus curasse. Naquela casa também tinha os fariseus, que eram os doutores da lei, gente entendida, os catequistas, né? E os padres entendidos, né? Os padres não, o doutor da lei não era padre não, o padre era o saduceu, eram os homens da catequese. Eles estavam sentados, e quando eles ouviram Nosso Senhor dizer: os teus pecados estão perdoados, eles começaram a julgar Nosso Senhor. Como esse homem pode falar assim? Quem é esse homem aí para estar dizendo isso? Ele está blasfemando. Por quê? Porque só Deus pode perdoar os pecados. Mas Jesus é Deus, então Ele pode perdoar os pecados. Só que ele não acreditava. Aí dizia que Nosso Senhor estava blasfemando. Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus notou. Eles não disseram nada não, eles pensaram isso só no coração. Mas cuidado, viu, que você diz no coração, porque Nosso Senhor vê também. Tudo aquilo que está no nosso coração, Nosso Senhor vê. E Ele vai julgar também o coração da gente, né? Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo. Jesus conhece tudo. E Jesus reprovou eles. O que vocês estão pensando aí? O que vocês estão pensando que eu não posso perdoar pecado? Se eu sou Deus. Aí falou uma coisa que eu quero saber se vocês entenderam. O que é mais fácil? Dizer para o paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Eu já falei isso aqui. Vou perguntar de novo. O que é mais fácil dizer? Como é? Quem está falando? Por quê? Exatamente. Se ele disser: teus pecados estão perdoados, ele não tem que provar nada não. O padre, quando perdoa os pecados, você vê os pecados saindo da cabeça da pessoa? Vê? Ninguém vê. Mas se ele disser: levanta-te e anda, ele tem que provar, ele tem que curar, não é não? Então é mais fácil dizer: os pecados estão perdoados. Mas, para perdoar os pecados, só se for Deus. Ou quem Deus der autoridade. É mais fácil dizer, mas essa autoridade vem de Deus. Depois que ele perdoou os pecados, porque é mais fácil, aí ele curou. Qual é o significado disso? Que o perdão dos pecados é mais importante do que a cura física. Primeira coisa.
embora muita gente só procura a cura física. Segunda coisa, que ele só curou fisicamente para demonstrar que ele tinha poder e autoridade de perdoar os pecados. Ah, vocês querem ver se eu tenho poder e autoridade mesmo de perdoar, como eu disse? Quero. Levanta, vai para a tua casa. Aí curou. Eu não sei se entenderam o que eu disse. Entenderam? Vou repetir. Falar, dizer os pecados estão perdoados é mais fácil, que eu não tenho que provar. Mas, para que eles entendessem que ele tinha realmente poder de perdoar os pecados, ele curou. Então, a cura é consequência do poder de Nosso Senhor de perdoar os pecados. O perdão dos pecados é mais importante. Esse evangelho é muito importante. É a mesma daquele lá dos 10 leprosos, que Nosso Senhor perdoou, curou os 10, purificou, só um voltou para agradecer. Aí Nosso Senhor vai dizer, só esse aqui se salvou. E os outros ficaram só curados fisicamente. Se salvaram não. Por quê? Não agradeceram. Então tem relação com esse evangelho. A quem não for perdoado o pecado, não vai se salvar. Não adianta curar se não tiver o pecado perdoado. Então é muito mais importante vir se confessar para ter os pecados perdoados do que simplesmente pedindo cura. Tem as missas de cura aí, bota 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Eu nunca vi 1 milhão de pessoas na fila da confissão. Pois é mais importante se confessar. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para provar, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, aí ele vai falar, levanta, eu te ordeno, pega a tua cama e vai para a tua casa. A cura é para provar que ele tem poder de perdoar os pecados. Aí o paralítico se levantou, carregou a cama e saiu na frente de todo mundo. Ninguém cura paralítico assim, só quem é Deus ou quem vem da parte de Deus. Pensou se acontecesse aqui? E ficaram todos admirados e louvavam a Deus dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Isso continua acontecendo na Igreja Católica? Continua. Eu já falei aqui algumas vezes, eu já vi 3 milagres, com o sacramento da unção dos enfermos. 3 pessoas que estavam desenganadas para morrer se levantaram. Mesma coisa que acontece. Nosso Senhor, Ele dá autoridade, mas precisa ter fé. Aí tem a leitura inicial, primeira leitura, que é 2023, ano ímpar, que é a carta aos Hebreus, que ele fala, irmãos e irmãs, tenhamos cuidado que ele está dizendo, nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Esse repouso de Deus, quem concede é nosso Senhor Jesus Cristo, que aliás já nos concedeu com sua morte e ressurreição, mas só vai entrar no repouso quem se confessar, quem viver a lei de Deus e quem acreditar. Esse repouso primeiro foi oferecido aos judeus, mas eles não acreditaram não. E todo aquele que não acredita e não aceita e não recebe a ressurreição e o perdão não vai entrar no repouso de Deus não. Quem não se confessa vai entrar não. Nós recebemos uma boa nova. Que boa nova é essa? O anúncio da morte e ressurreição de nosso Senhor. A proclamação da palavra. Jesus é a palavra. Essa palavra foi proclamada, foi anunciada. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Mas para os judeus nada adiantou. E para muitos hoje também não adianta não. E por que não adianta? Por não ter sido acompanhada pela fé. Se não tiver fé,
Você pode escutar a palavra o dia todinho, se você não tiver fé, não adianta nada, você não vai entrar no repouso. Você não vai se confessar e não vai ser salvo, né? Depois ele diz, nós que acreditamos, entramos no repouso. No repouso de quem? De Deus. Todo aquele que acredita já está salvo, segundo João. E quem não acredita já está condenado. Acreditar na palavra de Deus é acreditar no próprio Deus. É assim como ele falou, por isso jurei na minha ira. Não é que Deus tenha ira, a ira é para significar o julgamento de Deus. Ele não tem ira, mas ele vai julgar. Julgar quem? Todos nós. Nunca entrarão no meu repouso. Quem é que não vai entrar no repouso? Quem não acreditar na palavra. Quem não se confessar. Não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Está aí a criação para a gente ver e acreditar. Mas muitos não acreditam, estão destruindo a criação de Deus. Ou estão se curvando diante da criação como se fosse uma obra divina e não é. O homem é para dominar a natureza, não é para ser dominado por ela, não. Mas não pode destruir, não. E ele continua em certos lugares, assim falou do sétimo dia, Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Esse repouso, volta a dizer, é a ressurreição. Só entra no repouso quem tiver os pecados perdoados. Os judeus, para quem foi anunciado a ressurreição, não acreditaram. E aqueles que não acreditaram, não entraram. No fim ele fala, esforcemo-nos, vamos fazer força para entrar nesse repouso. Que repouso? Da ressurreição. Para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência, para que a gente não fique na desobediência, como os judeus ficaram. Como é que eu faço? Volto a dizer, confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum, principalmente a confissão e a comunhão. Claro, primeiro, o batismo, para quem não é batizado ainda na Igreja Católica. Estamos vivendo tempos difíceis no Brasil e no mundo. E só quem não dá consolo e repouso é Deus. Momentos muito difíceis, de muito autoritarismo, falta de respeito pela liberdade humana. Se Deus, que é Deus, ele respeita a liberdade humana, quem é o homem para não respeitar a liberdade humana? Quem é o homem para mandar prender criança, velho, senhora? Quem é esse homem? É o que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Mas a palavra de Deus não fica calada, não. Ninguém cala a palavra de Deus, não. Ela vai continuar. Ela vai continuar. Tempos muito difíceis. Tempo de perseguição para a igreja. É tempo de perseguição. Nós chegamos já ao período das catacumbas. Bento XVI falou. O testamento espiritual dele, eu vou gravar o testamento dele e vou botar na internet. Quando eu melhorar da minha voz. Tem duas coisas, tem várias coisas no testamento dele, mas tem duas coisas que eu achei muito bonito. Primeiro, não perder a fé. O Bento deixou para nós isso, antes de morrer. Não perder a fé. O senhor falou também, né? Segundo, não vos deixais enganar. Não vos deixais confundir. Hoje o mundo é uma confusão. Uma grande confusão. Olha o que o Bento está dizendo para você e para mim. Eu estou pegando isso para mim. Não perder a fé. Não se deixar confundir. O Brasil e as autoridades aqui estão tudo confusos. No mundo também. É só não se deixar confundir. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe Maria Santíssima.